Imaculada. Conto integrante da coletânea Jardim de Lírios Negros, de Gisele Jacques. O banco da igreja estava ficando cada dia mais desconfortável. O digníssimo sacerdote poderia dignar-se a resolver aquele detalhe. Quem sabe, usar um pouco da caixinha de esmolas para restaurar alguma comodidade àquele templo. Não. Isso era bobagem. Por que estava reclamando, afinal? Talvez fossem seus ossos que envelheciam e não o banco que se tornava mais duro. Deixou escapar um sorriso e levou a mão aos lábios. Como era divertida aquela ideia de envelhecer. Quem dera, pudesse mesmo. Sua figura, sim, envelhecia. O véu sobre os cabelos, antes de um azul tão claro e limpo, rebordado de continhas prateadas, agora já aparentava os sinais do tempo. Puído e desbotado, algumas continhas faltando, uns fiapinhos já se soltando das beiradas. Isso sem contar o vestido que realmente precisava de uns retoques na pintura. As lascas podiam ser vistas de longe. O padre, com certeza, punha de lado as obrigações mais básicas. Um relapso, isso sim. Mas, não. Não devia zangar-se. Afinal, o padre era apenas um homem emburrado que servia a Deus como lhe haviam ensinado. Pobre homem, já não tinha idade nem paciência para lidar com seu rebanho. Devia, de certo, perdoar-lhe os lapsos. Quem, hoje em dia, se preocuparia com um véu gasto ou com um manto lascado? Soberba era um pecado. E ela não pecava jamais. Entretanto, preocupava-se sobremaneira com os pecados dos homens. Pobres filhos abandonados a vagar por vales de lágrimas. Entristecia-se com suas histórias. Toda vez que descia as escadas brancas do altar e vinha sentar-se nos bancos desconfortáveis da igreja, deparava-se com algum relato triste. Sempre um novo drama, uma nova voz chorosa, arrependida. Como aquela jovem que viera mais cedo. Saia gasta, sandálias sem cor, cabelos desgrenhados e lágrimas a lavar-lhe o rosto. Chegara tímida, ajoelhara-se num nicho escuro. Esperara muito até que o padre viesse. Quando entrou no confessionário, o fez cabisbaixa, como se fosse ofender ao sacerdote ao fitá-lo. Ao sair, já não chorava, mas seu rosto denunciava sua tristeza. Pobre moça! A anciã suspirou e sacudiu de leve a cabeça diante da recordação. Também ela sofrera na juventude por um problema semelhante. Também ela sentira na pele o desprezo de todos. Uma criança sem pai, o mundo voltando-lhe as costas. Todavia, sua história havia tomado um rumo tão diferente. Por detrás de toda a desolação do primeiro momento, a sublime revelação de uma eternidade santificada. A alegria de um filho especial que tanto conforto trouxe consigo. Nesse instante, a velha apertou as mãos e sentiu a respiração difícil. Sim, tantas alegrias trouxera-lhe aquele filho. E tantas tristezas também. Quanto sofrimento, quanta agonia, que incrível martírio vivera. Doía tanto relembrar tamanha atrocidade, tamanha humilhação. Tudo feito pelo bem dos outros, nada para si mesmo. E pensar que a humanidade escolheria seu pior momento para lembrar-se dele. Que ironia era sua imagem agora, tão desfigurada, tão frágil apesar de sua força. Quem diria que um menino tão justo terminaria assim? E quem diria que a faria sofrer tanto? Cobrindo os olhos quase com violência, a velha repreendeu-se. Ter pena de si mesma era o maior de todos os pecados. Como ousara comparar seu próprio sofrimento ao dele? Ele que fizera tudo por ela, pelos outros.
Quem era ela, afinal, para querer igualar-se a ele? O sofrimento pelo qual passara não era nada diante do terrível destino do filho. Ele, sim, poderia lamentar-se, mas jamais o fizera. Aceitara tudo com resignação e coragem. Quem era ela agora para chorar por algo ou por alguém? Pecadora depois de tantos séculos, depois de tanto cuidado. Retirando as mãos da face, ergueu o olhar em direção à imensa cruz por sobre o altar da igreja. A imagem do Cristo crucificado foi como um solavanco em seus sentidos. E a velha chorou. Silenciosa e imóvel, deixou as lágrimas descerem pelas faces fitando o rosto de gesso imortalizado sob a coroa de espinhos. Ah, se eles soubessem como de fato aconteceu! Se conhecessem uma ínfima parte de seu sofrimento, de seus motivos, que diferença faria? Quem sabe, dessa forma, aquela pobre moça não chorasse ao conceber seu filho sem pai. Talvez ninguém mais chorasse, ninguém mais tivesse motivos para sentir dor. Mas, não era assim. E já se passara tempo demais para que todos pensassem diferente. Como aquela imagem de morte que ali estava, pendurada na cruz. As lágrimas cessaram com algum esforço ao ouvir os passos em sua direção. Abriu os olhos para se deparar com o padre, sempre carrancudo, a encará-la. Ainda está aí? É hora de fechar a igreja. Que ironia, fechar a única casa que não deveria ter portas. Vá para casa, Maria. Não pode dormir aqui. Ela sabia que o padre via apenas uma velha vestida de azul. Os cabelos grisalhos encimados pelo véu puído. Ela ergueu-se e ganhou a rua. Procuraria o abrigo de um viaduto qualquer para proteger o corpo por mais uma noite. Quem sabe, o albergue público a recebesse. Não tinha problema. Voltaria para casa assim que o velho e rabugento sacerdote tornasse a abrir as portas. Quem sabe, nessa noite, ele olhasse de relance para o altar enquanto rezava, só para dar-se conta de que faltava uma imagem dentre os santos. Com sorte, lembraria, espantado, quem aquele pedestal vazio deveria abrigar. Quando isso acontecesse, o padre perderia o fôlego e cairia de joelhos diante do milagre. Até lá, ela continuaria a viver entre os mortais. Afinal, não era ela a mãe amantíssima dos filhos dos homens?